Querido Mestre Jesus, queridos amigos espirituais que nos acompanham nessa jornada, pedimos mais uma vez a vossa presença no nosso meio, nos orientando para as lições do Evangelho. Querido Mestre, abri os nossos ouvidos, o nosso coração, para que o seu Evangelho seja semeado no nosso meio, que nós possamos entender, para colocar em prática e evoluirmos espiritualmente. Nós tenhamos, Senhor, a tua paciência, a tua tolerância para com todos aqueles que se aproximam de nós, todos aqueles que ainda não te conhecem, que nós possamos, Senhor, refletir a tua luz e levar as tuas palavras sábias até cada um deles. Obrigado, querido Mestre, por nos escolher para estarmos aqui hoje reunidos e estudando. A gente possa, Senhor, te servir hoje e sempre. Que assim seja. Bom. Então vamos. Todo mundo vendo o texto? A Val pode ler a primeira parte, Val? Vamos lá. Estou sem o microfone direto, mas vocês estão ouvindo bem, né? Causas anteriores das aflições. As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou demasiado ignorantes para fazerem uma escolha consciente, mas são livremente escolhidos e aceitas pelos espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Assim é aquele que, tendo feito mal à sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder as vantagens do seu trabalho. Essas tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado, que castigam, e provas para o futuro, que preparam. Rendamos graças a Deus que, na sua bondade, concede aos homens a faculdade da reparação, e não o condena irremediavelmente pela primeira falta. Continuo? Não se deve crer, entretanto, que todo sofrimento, por que se passa nesse mundo, seja necessariamente um indício de uma determinada falta. Trata-se frequentemente de simples provas escolhidas pelo espírito para acabar a sua purificação e acelerar o seu adiantamento. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. Mas provas e expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa, pois aquele que é perfeito não precisa de ser provado. Um espírito pode, portanto, ter conquistado um certo grau de elevação, mas querendo avançar mais, solicita uma missão, uma tarefa, pela qual será tanto mais recompensado se sair vitorioso, quanto mais penosa tiver sido a sua luta. Esses são, mais especialmente, os casos das pessoas de tendências naturalmente boas, de alma elevada, de sentimentos nobres e natos, que parecem nada trazer de mal da sua procedente existência, e que sofrem com resignação cristã as maiores dores, pedindo forças a Deus para suportá-las sem reclamar. Podem-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam reclamações e levam o homem à revolta contra Deus. O sofrimento que não provoca murmurações pode ser, sem dúvida, uma expiação, mas indica que foi antes escolhido voluntariamente do que imposto. É a prova de que firme resolução, o que constitui sinal de progresso. Obrigada, Val. A Paula poderia ler a próxima? Leio sim. Parentesco e filiação. A morte arquiva os serviços inacabados das criaturas humanas? No mundo, a morte parece uma estação de problemas insolvíveis,
arquivando serviços inacabados. Entretanto, isso é apenas aparência. As consequências dos crimes obscuros dos homens terminam com a morte? Dramas passionais, crimes que não foram investigados pelos juízes humanos, tragédias íntimas e assaltos na sombra, cujos protagonistas sabemos identificar por vítimas e carrascos, não desaparecerão no silêncio do túmulo, porque a vida prossegue, além da morte, desdobrando causas e consequências. Que precisamos para vencer na luta doméstica? Unge-te de paciência, amor, compreensão, devotamento, bom ânimo e humildade, a fim de aprender e vencer na luta doméstica. No mundo, o lar é a primeira escola da reabilitação e do reajuste. O que foram, em vidas anteriores, os pais despóticos? Quase sempre, os pais despóticos de hoje são aqueles filhos do passado em cuja mente inoculamos o egoísmo e a intolerância. E o filho rebelde? O filho rebelde e vicioso é o irmão que arrojamos um dia à intemperança e à delinquência. E a filha desatinada? A filha detida nos desregramentos do coração é a jovem que, no outro tempo, induzimos ao desequilíbrio e à crueldade. E o marido desleal? O marido ingrato e desleal, em muitas circunstâncias, é o mesmo esposo do pretérito, que precipitamos na deserção, com os próprios exemplos menos felizes. E a esposa desorientada? A companheira desorientada que nos amarga o sentimento é a mulher que menosprezamos em outra época, obrigando-a a resvalar no poço da loucura. E os parentes abnegados? Os parentes abnegados em que nos escoramos são os amigos de outras eras, com os quais já construímos os sólidos alicerces da amizade e do entendimento, propiciando-nos o reconforto da segurança recíproca. Como influi o nosso passado no clima familiar e na atividade profissional? Cada elo de simpatia ou cada sombra de desafeto que surpreendemos na família ou na atividade profissional são forças do passado a nos pedirem mais amplas afirmações de trabalho na vitória do bem. Em vista de tudo isso, que nos cabe fazer ante os parentes? Eis porque, perante os parentes e companheiros de jornada, urge consagrar-te à felicidade de todos e fazer o melhor que possas, a benefício de cada um. O que devemos fazer se a presença de alguém nos é penosa? Se a presença de alguém nos é penosa ou difícil ao coração, anulemos os impulsos negativos que nos surjam na alma e convertamos as nossas relações com esse alguém numa sementeira constante de paz e luz. Todo laço de parentesco possui razão de ser? Ninguém possui razão, esse ou aquele laço de parentesco, de vez que o acaso não existe nas obras da criação. Livro Leis de Amor, autor Emmanuel, médiuns Chico Xavier e Valdo Vieira. Obrigado, Paula. Obrigado, Val. Nós temos um assunto, né, enriquecido aí por dois textos extremamente profundos. E eu gostaria, como palavras iniciais, que nós tivéssemos uma imensa compaixão por todos nós e por todas as pessoas que nos virem à mente, né, enquanto estudamos um assunto como esse. Todos estamos num processo de evolução muito difícil, né, muito complicado. Temos uma enormidade de coisas para aprender. Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém tem condições de julgar a vida de ninguém. E quando nós estudamos, é para que nós possamos fazer luz para nós mesmos, né, não para os outros.
Então, o nosso propósito com cada evangelho, com cada estudo, é que a gente possa, né, enquanto nós aqui lemos, refletimos, ouvimos os nossos irmãos, que aquilo possa, com a orientação, a intuição e a presença dos nossos benfeitores, trazer luz para nós. Então, muito do que nós falaremos é em tese, porque não é possível que nós tratemos, né, dos problemas pessoais de cada um aqui ou fora daqui. Então, que aquilo que será falado em tese, ou seja, de maneira geral, nós, pessoalmente, possamos trazer aquilo que é possível para a nossa vida, aquilo que nós temos como elemento, né, importante para a nossa vida, porque todos nós trazemos, no âmbito das relações, dificuldades, né, ou coisas positivas, né? Então, cada um de nós que terá que ter o bom senso de julgar, de analisar. Eu coloquei esses dois textos porque quando nós lemos o texto do Emmanuel de maneira isolada, Emmanuel responde de maneira muito geral, né, porque é o objetivo dele, ele não quer tratar, ele não pode, não tem como tratar, né, e o filho com problemas, e o marido com problemas, e a esposa com problemas. Então, ele responde em tese, de maneira geral. Mas no próprio texto do Evangelho segundo o Espiritismo, né, está dito ali que necessariamente as nossas provas não são, né, obrigatoriamente, provas e expiações relacionadas ao nosso passado. Muitas vezes você pode ter escolhido nascer para orientar alguém. Por exemplo, eu lembro que no livro Nosso Lar, a mãe de André Luiz vai reencarnar para receber duas moças, né, que são ex-amantes do marido dela, né, enquanto eles estavam encarnados. Ela é uma alma extremamente superior, já desapegada, né, dos vínculos materiais e das paixões materiais, mas ela se propõe a reencarnar para ajudar aquele trio de pessoas desequilibradas. Então, nós vamos olhar para uma mãe dessa, é claro que ela vai ter duas filhas que vão ser problemáticas, né? E com as quais, provavelmente, ela terá relações difíceis. E, olhando para ela, às vezes nós vamos dizer, tá vendo, ela deve ser alguém que fez muito mal no passado. E, às vezes, não é isso, né? A doutrina é muito clara, muito bonita no que ela nos explica. Como é que nós fazemos para distinguir? Dentro de nós. Né? Dentro de nós, nós sentimos que temos que ter um pouco de tolerância com aquela pessoa, que temos que ajudá-la, que, de algum modo, aquela situação nós temos uma parcela da responsabilidade. Né? Agora, há muito a ser falado, há muito a ser pensado, né? E nós não podemos esquecer que, mesmo no quadro das provas, cada um de nós é responsável por si diante de Deus e da própria consciência. Então, sim, aquele filho que eu desorientei no passado, ou aquela pessoa que eu desorientei no passado, que nasce agora como um filho, ou aquela esposa perturbada que agora eu tenho que ajudar e orientar, sim, eu posso ter tido, né, uma parte da culpa e do problema, mas a pessoa também é responsável por si mesma, porque ela faz escolhas todos os dias. Então, nós não devemos usar isso como desculpismo para não agir, para não melhorar, para não cobrar mudanças, né, com carinho, com bom senso, com paciência. Eu acho que eu fui responsável por isso, então agora eu tenho que aguentar tudo que vem disso. Não é bem assim, né? Tem gente que usa isso como desculpismo para não fazer as mudanças que pode fazer, né? Então, há coisas que nós podemos fazer. Vou dar um exemplo pessoal bobinho, porque minha mãe, até o momento que ela começou a ir ao centro espírita, ela fazia o prato para os 4 filhos. E aquilo era muito normal para mim, né? Então, eu estava na sala assistindo televisão e falava, mãe, quero almoçar. E ela fazia o prato e trazia.
né? E eu tinha o que lá, uns 10 anos de idade, talvez, 12, né? E me chocou muito, né? O dia que ela falou, não, levante-se e vem aqui fazer você. Né? É isso que dá aí em centro espírita, né? Só começar em centro espírita, a gente atormenta a vida dos outros. Então, é um exemplo bobinho, né? Mas vamos supor que eu fosse um filho muito problemático e minha mãe dissesse, né, eu desorientei esse menino no passado e agora eu tenho que aguentar tudo que vem dele. Não. Né? Ela fez o papel de educar. Eu tinha que aprender a levantar e ir lá fazer meu prato. E depois aprender a lavá-lo. Né? Então, assim, há muita coisa que a gente pode fazer pela nossa educação, pela educação das pessoas que estão conosco. No fim de tudo isso, qual é o objetivo? Nós estamos aqui para nos educarmos. E eu posso contribuir para a educação das pessoas da minha família. E, muitas vezes, as pessoas da minha família podem contribuir para a minha educação. Perfeitos, nenhum de nós é. Dono da verdade, nenhum de nós é. Mas se nós não nos colocarmos, né, na posição de educador, quando tivermos que ser educador, ou na de aluno, quando tivermos que ser alunos, ficaria complicado, né? Ninguém avança. Então, minhas palavras de início são essas, e repito, que nós tenhamos, né, a compreensão de que estamos aqui para crescer juntos. Somos também uma família, num certo sentido. E a nossa intenção não são julgamentos, ninguém julga ninguém sabe da vida de ninguém sabe da dor das pessoas, ninguém sabe o que aquelas pessoas tentaram antes que as coisas ficassem ruins. Nós não conhecemos nada da vida de ninguém, né? Então, tudo que será falado aqui deve ser falado com muito carinho, atenção e em tese, porque cada um depois trará isso para a própria vida, como lhe convier e como for capaz, né? Porque às vezes a gente sabe, mas às vezes tem dificuldades. Então, isso dito, passo a palavra para que a gente possa, né, construir juntos essa reflexão que vai ser benéfica para nós todos. Oi, Adriana. Vou começar hoje, porque eu achei interessante, porque o que você falou agora é justamente o que eu e o Alexandre a gente estava debatendo quando a gente estava lendo o texto, né? Por isso que eu falei, deixa eu já completar o que a gente estava pensando, que essa questão que você falou do caminhar juntos, né? Todo mundo se ajudando. Porque, assim, o objetivo que a gente tem é aprender a se amar, né? E, às vezes, tem muitas pessoas, a gente estava pensando, tem muitas pessoas, às vezes, que se desviam do caminho, mesmo todos nós, né? Em determinados momentos, nós nos desviamos desse caminho, porque, às vezes, a gente começa a trilhar o caminho do possuir, né? E não do ser. E aí, então, assim, que é um engano muito grande a gente pensar que às vezes a gente vai terminar a vida como vencedor com o que a gente adquiriu como bens materiais, com o que a gente tem, né? Como bens materiais, mas aí a gente estava pensando, assim, o quanto é importante a gente não se desviar desse caminho, né? E quando a gente segue o caminho de aprender a se amar, né? E a gente vai todo mundo junto, caminhando junto e se ajudando, porque pensa, como é que a gente vai chegar lá depois da morte, ver que a gente deixou alguém da família para trás, que a gente não ajudou essa família, essa pessoa, e que essa pessoa acabou indo para um umbral, e que ela está sofrendo, não que a gente também não vá para um umbral, né? Porque eu acho que todos nós talvez passamos por lá, mas acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Como é que a gente vai se sentir sabendo que a gente evoluiu, mas que a gente deixou alguém para trás, né? Uma mãe não vai querer ver um filho não evoluindo, né? Então, realmente, essa questão do irmos todos juntos mesmo, né? Nos darmos as mãos e puxando aquele que está mais devagar e sendo puxado por aquele que está indo mais rápido. Eu acho que não só na nossa família
corporal, mas na nossa família espiritual, né? Eu sinto muito o César e a Giovana, a Val, a Paula, assim, todos vocês, né, com os comentários, é como se vocês fossem me puxando para cima, né? Então, isso é muito importante, e caminhamos juntos mesmo, né? E eu achei, por isso que eu quis complementar, porque era exatamente isso que eu e o Alexandre, a gente estava debatendo, né? Tem outras coisas que nós debatemos, não sei se eu posso entrar já, se vai ficar muito longo. Se você quiser. Mas, por exemplo, a gente pensou também na questão do plano reencarnatório, né? A gente estava pensando que, às vezes a gente pensa assim, né, quando é feito um plano reencarnatório, às vezes a gente, vamos sentar e discutir com os nossos mentores o que vai ser da nossa vida, né? Aí a gente estava pensando que é mais ou menos, eu não sei, às vezes eu tenho essa ideia, sabe? Vamos sentar e vamos ver, eu vou nascer assim, assado, tal. Mas não é isso, né? É como se a nossa vida... futuro, por exemplo, a nossa vida hoje, ela foi definida não por uma discussão que eu tive lá antes de reencarnar, mas foi pelas minhas ações das vidas passadas, né? Então, a minha vida futura, ela está sendo definida hoje, ela não vai ser planejada lá no plano espiritual quando eu estiver lá. Então, são as minhas ações de hoje. Sim, mas estamos construindo o nosso futuro agora, nessa vida, né? A próxima vida, somos os resultados de várias vidas, né? De várias atitudes, ações. Estamos sofrendo as reações disso tudo, né? E aí a gente estava pensando assim, nos métodos, né, que Deus utiliza para fazer tudo isso, né? O quanto é justo, né? A forma como ele faz, né? Porque ele faz, às vezes, a gente sentir sentir na pele, né? As coisas que a gente não deve fazer. Não sei se vocês vão entender isso que a gente está... Por exemplo, às vezes a gente fez alguém passar por certa coisa... E aí, depois, a gente sentindo na pele aquilo, a gente vai compreender o que a gente não pode fazer de novo, né? Então, acho que é muito justo a forma como Deus faz, né? E bem interessante isso, né? Essa justiça divina. Perfeito, Adriana. Excelente. A gente vai discutir no plano espiritual a partir daquilo que viveu, né? Ninguém pode inventar o que não tem, então, certamente que nós estamos construindo o futuro agora, né? E óbvio que nós podemos traçar planos, né? Mas vai ser sempre em função da realidade daquilo que foi construído e vivido, né? Mas vamos em frente. Oi, Val. Opa, vamos lá. Então, eu acho que o Espiritismo, ele nos dá, né, e a gente viu com esse texto, um ponto de vista sobre as relações humanas que é um pouco diferente, que vem completar tudo aquilo que a gente está acostumado a ouvir, né, que a psicologia fala e que a sociologia fala, de como é difícil as relações, como é difícil a relação entre as gerações, entre pais e filhos, né, as relações em geral, a comunicação, como é complicado, tudo isso. E o Espiritismo, ele vai trazer esse a mais, essa explicação a mais. Então, quando ele vai falar das provas, das expiações, que talvez tenham esses laços e essas relações que a gente está vivendo hoje, na verdade, a gente está revivendo coisas, né, que ficaram pendentes. Mas isso não quer dizer que ele tenha todas as respostas específicas, como o César falou. Não quer dizer que você vai saber exatamente... então, quem era essa pessoa na minha vida passada? Então, por que eu estou vendo isso exatamente? Não existe uma forma, se a gente dissesse assim, né? Então, a gente tem que falar, por isso que a gente tem que falar sempre em geral, por isso que é tão difícil, às vezes, quando uma pessoa que não conhece o Espiritismo diz, você acha que então que eu estou vivendo isso porque no passado nós somos inimigos, é por isso que eu estou tendo um casamento difícil? Pode ser que sim, pode ser que não. Não existe essa resposta, não existe a certeza dessa resposta. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, é tudo muito geral e
como o Emmanuel diz, né? O Emmanuel diz, as respostas que ele dão são muito geral, porque, na verdade, não existe essa certitude pessoal, e não, talvez um dia a gente vá saber, né? Mas é muito difícil você saber. Então, a gente precisa confiar, como César falou, no nosso instinto, na nossa sensibilidade, no que o nosso coração está dizendo, e não é o de fora que vai poder dizer, né? Por isso a importância de não julgar. Não é o outro que vai... Se nós mesmos não sabemos, como é que o outro vai saber? Como é que eu vou saber para Giovana se o que ela está vivendo com a filha dela é um karma do passado? Não tem como eu saber, né? Mas talvez ela, interiormente, ela tenha uma intuição, ela tem, né? Ela tem uma maneira de lidar que, às vezes, é incompreensível para quem está de fora. Não sei se vocês já viram casos assim, do lado do marido e da mulher que vivem brigando, mas que daí acabam ficando juntos, e daí um fica doente, o outro cuida até, e você fala, gente, se fosse eu, já teria ido embora, mas é que não é, né? É ela, e ela sabe, é ele, e ele sabe. Então, eu gosto muito disso que o Emmanuel fala, o principal é a gente tentar manter uma relação de amor o máximo possível, e isso, como a gente fala, não quer dizer virar saco de pancada de ninguém, né? É respeitar o outro, mas se respeitar também. Mas tentar sempre manter uma energia positiva, né? E nem sempre é fácil. Eu acho que é muito fácil você cair no julgamento, e mesmo das relações muito próximas nossas, né? Então, é realmente um cuidado que a gente precisa ter. Perfeito. E só para acrescentar, né, Val, acho que é até bom não saber, né? A gente já nasce sem saber por isso, né? Deus não faz, como a Adriana falou, tudo é muito justo, né? Se a gente soubesse, poxa, né? Ficaria tudo muito difícil. Então, a gente já nasce sem saber, né? Salvo essa intuição íntima que a gente às vezes pode ter, né? Mas senão fica muito difícil, ficaria impossível as famílias no mundo, né? Como é que uma mãe faz, né? Saber que aquele menino que nasceu é um antigo amante do passado, que ela agora precisa educá-lo, e como é que ela educaria? Não teria como, né? Seria difícil superar aquele sentimento do passado. Ou que é um inimigo, né? Seria tudo muito complicado, né? Então, acho que o melhor é não saber mesmo, né? Porque o objetivo é o quê, né? Como a Adriana disse, é que a gente cresça junto, que a gente aprenda junto. Né? Mas vamos em frente. Abrimos. Não existe... O Luciano, parece que esse não. O Luciano vai falar? Pode, depois ele vai. Não existe, né, regra geral, não existe, cada caso é um caso, cada um tem uma vivência, nós vemos as nossas vidas aqui, cada um tem uma vida diferente, cada um tem um jeito de agir diferente, então não tem como, né, a gente estabelecer uma regra geral. Mas a providência divina conhece cada um dos casos, conhece cada uma das nossas vidas, e a gente tem que confiar na providência divina. Se a gente não acredita que tem um Pai todo-poderoso, que é justo e bom, a gente não tem como viver, né? Então, acreditando que existe um Pai que é todo-poderoso, que é justo, que é bom, que é todo sabedoria, então, o que a gente vive está dentro dessa justiça, né? Está dentro desse plano divino. Então, de Deus, ele vai montando cenários diferentes. Imagina, a gente imagina que nós somos 22 participantes aqui, cada um tem a sua família, então cada um tem um cenário montado pela providência divina, né? E esse cenário é montado dentro dessa justiça e dessa bondade. Ninguém aqui é santo, né? Se a gente está aqui é porque a gente precisa aprender, e se a gente sofre, todo mundo sofre, não tem ninguém aqui que não sofra, não tem ninguém aqui que não vive aflições, todos nós temos os pedaços difíceis para passar, então o objetivo é o aprendizado, porque é com essas aflições e com esses sofrimentos que a gente vai aprendendo e vai se desenvolvendo. É diante das dores da vida que a gente desenvolve capacidades, né? Que a gente se torna mais forte e que a gente vai crescendo. Então, mas não existe, como na última pergunta, não existe acaso, né? Não existe
é o acaso que faz com que meu filho seja assim, ou que meu marido seja assim, minha esposa seja assado. Não existe acaso na obra divina. Ninguém passa pelo que não tem que passar, né? E o objetivo é o aprendizado e se tornar mais forte diante disso, né? Diante das situações. Eu estava ouvindo uma conferência hoje, então ele conta, o conferencista conta na conferência, ele conta um caso desses, né, de reencarnação. Ele fala que um rapaz, ele se casa com uma moça interessada no dinheiro dela, e o pai dela já era de idade, faleceu rapidamente após o casamento, ele toma posse do dinheiro dela, deixa ela, se separa, e gasta todo o dinheiro da moça, e a moça sozinha no mundo, sem família, foi parar num prostíbulo, acabou morrendo doente, né, pegou uma doença, e a providência divina fez com que eles nascessem como irmãos gêmeos numa vida seguinte, onde depois ela ia desenvolver uma doença durante a vida, e ele seria aquele que cuidaria dela o resto da vida. Então, existem quantas possibilidades de histórias, né, nesse planeta de Deus, quantas possibilidades de dramas, é uma infinidade, e Deus, ele vai agindo com cada um, né, de acordo com o que cada um tem que aprender, de acordo com o que cada um tem que ensinar, mas é nessa convivência de uns com os outros que nós vamos aprendendo e ensinando, né? Ninguém só aprende, ninguém só ensina, todo mundo aprende e ensina. E não existe, né, como no segundo texto diz, muitos casos são de espíritos superiores que se propõem a vir ajudar. Se todo mundo aqui leu O Nosso Lar, a mãe de André Luiz, ela se propôs a reencarnar e a receber como filha as amantes do marido. Então, os espíritos superiores, muitas vezes, eles se propõem a receber como filhos, né, espíritos ainda com muito a aprender, né, com muito aprendizado a fazer. Então, acho que a confiança em Deus é tudo, né? A gente confia e pede que vivemos casos difíceis dentro de casa, é pedir que Deus nos oriente, né? Que Ele nos ajude a tirarmos o maior proveito da situação, aprendendo e ensinando sempre. Bom. Luciano tinha feito sinal, Luciano? Não? Eu não sei antes. Quem? Seu Ulisses. Seu Ulisses. Oi, seu Vamos lá. Ulisses. Estamos ouvindo, seu Ulisses. Eu gostaria de comentar, assim, dentro daquelas itens que foram colocados aí, né? Uma situação, assim, que é muito difícil, eu já passei por ela. Você diante de um inimigo, uma pessoa que vocês dois, né, se comprometeram muito no passado. Então, eu acho interessante que essas pessoas, muitas vezes elas vão trabalhar com você. No meu caso, tudo que eu fazia, eu era criticado nisso e criticado naquilo. Eu não tinha entendimento ainda da doutrina. É um sofrimento muito grande quando você não tem esse entendimento, que a doutrina, ela ajuda muito, né? Hoje, né, mesmo depois que eu comecei na doutrina, eu abandonei um pouco essa disposição para desentender totalmente, sabe? Guardar aquela mágoa, guardar tudo. Eu não consigo mais guardar mágoa, né? Não consigo. A pessoa pode fazer o que ela quiser comigo. Eu tenho meus trabalhos, minhas orações, os meus compromissos espirituais e sei perfeitamente, eu vivo isso, que aquela pessoa que está lá é meu professor. Eu estou comentando mais assim no dia a dia mesmo, que da família, eu não tive problema nenhum. Eu era mais novo, todo mundo passava a mão na minha cabeça, né? Eu nasci
quando todo mundo já era adulto. Então, todo mundo queria me carregar. Diferente. Agora, na rua, não. É interessante, porque você Eu estou em casa. se ligar àquele que realmente, no seu trabalho, e você ter a doutrina espírita, saber que aquela pessoa, você tem que ajudá-la agora para você não se comprometer mais. Então, estou vendo que hoje, por exemplo, né, a gente é amigo, e muito amigo, né? Era para ser inimigo muito grande se não houvesse a doutrina espírita. Eu estou querendo dizer mais nesse sentido, que a doutrina espírita, ela ajuda muito a gente a relacionar, minimizar essas tribulações da vida, né? Esse sofrimento todo. Então, estou falando mais de um modo geral, né? Porque o que acontece para mim é isso. Eu não sei, eu vou falar para vocês assim, eu tenho um guia espiritual, que ele convive comigo, que é o nosso velho, muito exigente, e desde quando eu era criança, que nem na doutrina espírita eu estava, eu tinha um comportamento assim, mais espiritual, né? É isso aí. E com a doutrina, a gente tem ao vivo os ensinamentos, né? Você comete um erro, você é orientado naquilo, aí você vai se corrigir sem mágoa, né? Muito importante isso. Então, seria isso aí, gente. Perfeito, senhor Nícias. É interessante isso que o senhor falou, eu estou lendo aqui a questão 14, né? Como influi o nosso passado no clima familiar e nas atividades profissionais. Cada elo de simpatia ou cada sombra de desafeto que surpreendemos na família ou na atividade profissional são forças do passado a nos pedirem mais amplas afirmações de trabalho na vitória do bem. Eu achei muito interessante porque Emmanuel, ele não usa palavras ao acaso. Ele não é alguém que responde por, vai assim mesmo. Emmanuel é o tipo de espírito que cada palavra tem um peso. E quando ele usa são forças do passado, ele não diz se são desafetos do passado, são compromissos do passado, ele usou o termo forças. E forças, você pode ter sido, por exemplo, vamos dar um exemplo, você pode ter sido protestante e o sujeito era católico. E, de repente, dois amigos que estão em religiões diferentes começam um embate porque, naquele momento, havia uma disputa religiosa. Você não detestava aquela pessoa, mas você estava num campo de forças opostas. São forças do passado. E aquilo ficou. Aquela antipatia, aquela desconfiança, aquele medo ficou. Então, são forças do passado, não são necessariamente pessoas a quem nós fizemos mal diretamente, mas nós talvez estivéssemos implicados em algo que fez mal àquela pessoa. Talvez fôssemos responsáveis por algo que fez mal àquela pessoa. Eu não fui pessoalmente lá fazer mal a ele, mas eu era o responsável da cidade e disse, prende todo mundo e bate em todo mundo. E ele foi um que saiu dali da prisão aleijado, por exemplo. Eu nem conheço o sujeito, mas ele passou a me detestar. Então, são forças do passado, simpatias e antipatias que voltam, e todas elas nos pedem o quê? Como o seu Nícias falou, graças a Deus a gente tem a doutrina, porque senão nós continuaríamos fazendo inimigos, reagindo de modo violento, agressivo, e é esse o problema, porque aí nós nunca saímos desse círculo vicioso de infelicidade. Em algum momento nós vamos ter que sair disso, E muitas vezes os nossos maiores problemas vão se encontrar nas nossas famílias. Porque eu posso fugir do trabalho onde estou, eu posso procurar um círculo de amigos no qual aquela pessoa não esteja, mas eu não posso fugir da minha família. Eu não posso fugir. E se eu fujo, ela vai sempre me buscar. De um modo ou de outro, a gente vai ter que se ver, se encontrar e lidar com o problema.
Então, é assim, nós somos pessoas que, infelizmente, não fizemos coisas só más, mas fizemos muito mal, né? E não por necessariamente maldade. Isso que é terrível. Muitas vezes nós fizemos por ignorância, né? Então, paixões, apegos, né? Uma série de comportamentos que hoje nós temos que começar a rever tudo isso. Então, é muito, muito delicado, porque existe um processo, né? Como é que eu posso ser realmente uma fonte de ajuda para as pessoas que estão comigo? A primeira pessoa que eu tenho que trabalhar sou eu mesmo. Se eu não fizer isso, tudo que eu falar, tudo que eu fizer, não terá sentido. Se o processo de mudança que eu quero para aquela pessoa não começar em mim, tudo que eu falo não terá peso. Então, as pessoas do nosso passado, às quais nós devemos alguma coisa, sempre vão nos cobrar dizendo, mas você errou nisso. Elas vão sempre ver aquilo que nós não conseguimos realizar, não tem problema. Mas você vai fazendo, e a tua vida vai mudando, e as tuas reações vão melhorando, as tuas ações vão melhorando, você vai se tornando uma pessoa mais equilibrada, né? E é esse o caminho. Nós vemos pessoas que muitas vezes vão viver suas obsessões do passado ao inverso. Então, eu fiquei muito desesperado para desorientar aquela pessoa no passado, e agora eu fico muito desesperado para orientar. Não resolve, né? Simplesmente oriente a si mesmo e vá fazendo o possível pela pessoa, né? Então, se nós não nos ajudarmos, fica muito difícil, mas Deus não está esperando que nós façamos a parte dele, Deus, e dele, da pessoa. Eu não posso fazer. Então, nós vemos que aquela nossa necessidade de dizer para a pessoa, muda, né, caminha, se orienta, não é por aí, muitas vezes reflete, sim, o fato de que no passado a gente falava, vamos fazer? Não tem problema. A pessoa às vezes resistia, né? Não, isso não é um crime. Não, imagina, né? Vamos lá, a gente vai pegar. Né? Às vezes a gente fez o maior esforço para levar a pessoa para o caminho desorientado. E hoje ela nos pede orientação. Mas qual a melhor orientação que uma mãe pode dar para um filho, se não ser ela mesma uma pessoa equilibrada? Qual orientação um pai pode dar para os seus filhos, se não ser ele mesmo alguém que aceita que é imperfeito, que está aprendendo? Porque nós homens temos isso, né? Nós queremos ser super-herói, nós queremos ser perfeitos. Eu adoro quando meus filhos acham que eu sou isso, mas com o tempo eu aprendi que era falso, né? E que eu deveria ser honesto com eles. E dizer, olha, papai pisou na bola, que errei, né? E é um trabalho também sobre nós mesmos, que é difícil, né? Que leva tempo. Mas é isso, se nós não fizermos a nossa parte na nossa autoeducação, como é que eu vou educar os outros? Como é que eu vou ajudar os outros, né? Agora, quando eu falo autoeducação, é autoeducação mesmo. Porque tem muita coisa que a gente pode fazer para corrigir nossas vidas e que não depende de ninguém, só depende de mim. Então, isso começa a se refletir na família. As pessoas, elas começam a ver. Então, é normal que aquelas pessoas que nós desorientemos, normalmente elas vão olhar, e é impressionante, né? Eu não sei se vocês já perceberam, mas às vezes a gente fala 10 coisas boas, uma errada, a pessoa diz, olha aí, né? É assim, mas o ser humano é assim, em geral o ser humano é assim, porque nós retemos aquilo que é de baixa vibração, porque nós somos assim ainda. Então, é por isso que é importante que o pai e a mãe repitam o que é bom, insistam no que é bom, né? E aos poucos os frutos vão aparecendo. Porque muitas vezes as pessoas são pessoas que nós desorientamos, né, no passado. Mas, como disse a Val, nós não sabemos, e é melhor não saber. O que nós sabemos é que eu posso fazer o melhor agora. Eu posso mudar, eu posso me educar, eu posso construir uma vida nova. E posso convidar essas pessoas que estão comigo a fazer o mesmo. Mas eu não posso obrigá-las.
Elas são livres, elas têm escolha, né? Estou falando de pessoas já adultas, né? Porque tem muita escolha que nós podemos fazer pelos nossos filhos até que eles sejam capazes de fazer por eles mesmos, né? Tem muito pai que se livra da responsabilidade, né? E isso também vai criar karma, né? Porque o problema vai voltar para você. E note, não conheço a vida de ninguém, estou falando em tese, né? Mas se você é pai, você tem a obrigação de orientar. Se você é mãe, é suposto que você oriente, até que aquela pessoa tenha condições, né, de fazer isso por ela mesma. Mas vamos em frente. Paula? Eu sempre fui uma pessoa muito iludida, né? Mesmo conhecendo a doutrina espírita, eu sempre me perguntava por que que as pessoas do meu relacionamento familiar ou pessoal, profissional, tinham alguma rusga comigo. O que que foi? Por que que eu merecia isso? Mas eu sempre enxergava, porque iludida, que os errados eram eles e não eu, nunca eu, né? Porque a gente tem essa ilusão que você está bem, você faz tudo certo, você entende, você está fazendo o seu melhor e os outros estão te criticando a troco de nada, vamos dizer assim. Não simpatizam por você a troco de nada, né? Mesmo conhecendo a doutrina espírita, então eu tinha essa ilusão. E foi muito difícil entender que nada é de graça, tudo tem um porquê. Porque a gente tem que olhar para nós mesmos e entendermos que a gente erra. Errou, erra e vai errar ainda por um bom pedaço, né? Mesmo tentando fazer o nosso melhor. E aí eu peço só que eu tenha discernimento para reconhecer as pessoas que estão comigo e que eu tenho mais dificuldade e as pessoas que eu tenho mais facilidade e conduzir isso de uma maneira adequada, porque, como a Adriana disse, eu estou construindo os meus futuros, as minhas futuras encarnações, né? E eu quero que as próximas tenham leveza, que eu possa passar com mais sabedoria por todas elas. Então, eu peço hoje que eu tenha esse discernimento de construir bases sólidas de amor um pelo outro, né? Dos que convivem comigo, por mais difícil que seja. Então, procuro não pensar muito no passado. Será que isso? Será que aquilo? O que será que... Porque é muito difícil a gente pensar o que eu pude fazer, vamos supor, para o meu filho. É doloroso hoje, na encarnação de hoje, você pensar que em algum momento você fez mal para o seu filho, por exemplo, né? Então, eu tento não pensar desta maneira. Eu procuro entender que, sim, existiram muitos problemas, porque estamos todos aqui na condição de tentarmos ser melhores. E como eu vou fazer para a antipatia e a simpatia andar junto dentro da minha sociedade, construindo uma base melhor de uma próxima encarnação. Deu para entender? Eu falei muito confuso, né? Mas é isso, eu tinha essa ilusão que eu nunca fiz nada para ninguém. Entendeu? Todo mundo achava problema comigo e eu nunca fiz nada para ninguém. E não é bem assim, né? Não é. Mas a gente vai aprendendo, né? É esse o caminho. Então vamos lá, temos tempo para mais comentários. Ninguém avança sem ter dívidas, sem saldar as dívidas. Oi, Robinson. Isso mesmo, ninguém avança sem saldar as dívidas, né? Mas vamos lá. A doutrina espírita, ela me trouxe um conforto, né, nessa atual existência, porque antes eu achava que tudo tinha uma explicação lógica, tudo tinha uma causa, uma consequência. A verdade, nós sabemos que há essa lei da causa e consequência, mas não de uma maneira assim, dentro da doutrina espírita, que você tinha uma explicação científica, sociológica, algo baseado no conhecimento humano. E aí, à medida que você começa a estudar, né, a doutrina espírita, você vai verificando que uma coisa que eu aprendi é duas palavras, pode ser, né, e depende. Porque, como falou, não há
uma causa, um sofrimento, uma aflição que você está passando hoje, não é ligado, de repente, a algo que você fez no passado, tá? Pode ser uma consequência dos seus atos nessa vida também, de tomadas de decisões erradas, do caminho que você escolheu, né? E isso traz algumas consequências para você. Então, eu aprendi, né, convivendo com a doutrina espírita, que a gente deve buscar o equilíbrio, o segredo está no equilíbrio, né? A gente ter a compreensão dos erros que fizemos no passado, mesmo que seja algo assim muito sutil, mas sempre o coração ele vai indicar, sempre há aquele sentimento que vai levar você a, a, a ter uma sensação que algo deve ser feito, que aquilo lá é passageiro, que não é uma coisa definitiva e não é um castigo. Deus não castiga. Quem castiga somos nós, seres imperfeitos, né? Deus é extrema bondade, é a perfeição absoluta. Então, nesse sentido, o que vem, né? O que você tem que aprender? Eu resumo que é o equilíbrio, né? Bom senso e não julgar ninguém. A indulgência, eu considero que é de uma forma mais difícil você praticar, porque sempre, como a própria Paula diz, né? Você acha problema nos outros, mas você não acha problema em você, que é fruto do nosso orgulho. Então, você trabalhar a indulgência, não julgar, compreender os outros e aprender também, porque muitas vezes a gente não sabe a situação de uma determinada pessoa e aquela pessoa se abre, conversa para você e você passa a ter uma compreensão do que ela está passando, né? E aí você entende e não começa mais a julgar, né? E até muitas vezes a gente reclama, né, de situações da nossa vida e a gente se compara a outras pessoas, a gente fala assim, nossa, opa, me perdoe, né? Porque eu realmente sou muito reclamão, né? Porque eu reclamo de tanto e não é tanto esse sofrimento na vida. Então, eu considero que a vivência, a nossa família, né? A família espiritual e tanto a nossa família também, que nós temos o lado genético, a ligação genética, é uma oportunidade, é uma escola de aprendizagem. Mesmo com as pessoas que, de repente, não estão no caminho correto, mas elas demonstram isso e você também pode ser um agente interventor, desde que a pessoa também queira. Então, esse é o trabalho, é um trabalho em sociedade, é um trabalho de cuidar do outro, né? Ter empatia, de você auxiliar, de você aprender. Então, realmente uma grande oportunidade e a gente tem que ter sempre esse equilíbrio, nesse bom senso, né? De agir corretamente e nunca julgar, né? Porque, como você falou, não há algo assim que seja exato, pode ser isso ou pode ser aquilo. Como nós não sabemos, então é a prática. E aí veio uma palestra do Haroldo também que ele disse, né, que muitas vezes os filhos, né, eles vêm para a gente, nossos entes, esposa, filhos, pessoas queridas na nossa vida, vêm para amarmos elas, porque o amor liberta. Então, muitas vezes, né, a oportunidade que nós temos dessa convivência atual nessa vida é uma oportunidade de amar essas pessoas e, através desse amor, a gente conseguir libertar dos erros do pretérito. Perfeito, Robson. Excelente, muito obrigado. Palavra aberta. Muito bom. Se ninguém levantar a mão, eu ocupo espaço vazio esperando. Rapidamente, ao menos, né? Daqui a pouco o nosso tempo termina, mas eu gostaria só de insistir na questão da educação. Toda educação se faz por etapas, né? Toda educação se faz por etapa. Ninguém chega ao terceiro colegial se não passar pelo primário. Então, muitas vezes, nós queremos desenvolver hábitos, nós queremos mudar as coisas, nós queremos que as pessoas que estão conosco e nós mesmos aprendamos algo, né? E não adianta querer que aquilo se realize de uma maneira completa e definitiva de um dia para o outro. Ensinando aos pouquinhos, como também nós vamos tentando aos pouquinhos mudar. Mas o processo educativo, ele passa por esforço pessoal, por estudo, né? Por exemplo, vir aqui todo domingo é isto, é educação do espírito. Nós não estamos aqui para nada, nós estamos aqui num processo de
Eu venho para me lembrar o que eu preciso fazer de mim mesmo nesta vida. É só para isso, né? E eu vou estudando, eu vou aprendendo, eu vou ouvindo, mas é muito bonito, porque é preciso estudar, porque isso esclarece as coisas. Por exemplo, quando Emmanuel diz que o pai despótico que nós temos, os pais despóticos, ou seja, tiranos, né, impositivos, despóticos, déspotas, né, que são mandões e não admitem, né, são muitas vezes os filhos que nós não educamos no passado, ou que deseducamos no passado. É muito bonito isso, porque nos dá uma visão diferente da vida, né? A doutrina nos coloca, nos situa para interpretar, para analisar as coisas. Pode ser isso, né? Como disse o Robson, né? Talvez seja. Mas Emmanuel, quando ele dá essa resposta, ele está dando a resposta da média geral, significa que na maioria dos casos é isso, nem sempre. Né? Você pode ter nascido como um filho daquela pessoa para ajudá-la, para educá-la, né? Para que ela conheça o amor. Então, nós não sabemos, nós não temos a certeza, como disse a Val, é impossível ter a certeza daquilo, e é ótimo que não tenhamos. Mas o filho delinquente de hoje pode ser alguém que nós desorientamos no passado. Mas seja lá o que for, hoje ele é meu filho, e eu posso amá-lo, eu posso cuidar, eu posso orientar, eu posso fazer o que for possível. Né? Então, assim, e como é que você vai saber o que é possível? Quando as tuas forças te disserem que não dá mais, quando você sentir que realmente não dá mais. Né? Você vai sentir isso, ninguém pode te falar isso. E aí você vai tentar ajudar aquela pessoa de outro modo. Talvez à distância, talvez pela ajuda de terceiros. Né? Como é que podemos nós julgar as pessoas? Não tem como, né? A gente faz o melhor que pode. Agora, a educação, para quem tem filhos pequenos, né, é algo que se faz dia a dia, com exemplos, né? Não são só palavras, são exemplos. E o exemplo, às vezes, de dizer, olha, papai errou, desculpa, eu estou errado nisso, você está certo, né? Eu não, realmente não adianta querer ter sempre razão, mas também não adianta querer ser amigão do filhinho, né? E, e ser um igual do filho. Não, você não é um igual, você é pai. Né? Então, assim, a gente tem que saber que a vida espera de nós alguma coisa quando colocou aquela criança conosco. Né? Ou quando nos colocou como filho de alguém que precisa de ajuda. Às vezes nós temos que ajudar nossa mãe. Às vezes nós temos que ajudar nosso pai. Né? E eu posso lembrar de dezenas de casos, porque eu tive muitos amigos que todos tinham problema com os pais. E falo pai no masculino. Né? Vários dos meus amigos tinham problemas com os pais. Então, nós estamos, né, num processo de aprendizado, de crescimento. Mas eu insisto, a saída, seja lá qual for o problema, passa pela nossa educação. E estudar é essencial, ler a doutrina, refletir nos casos, ler esse texto do Emmanuel, ler o texto do Evangelho, refletir, voltar. Daqui 6 meses lemos de novo esse texto, ou um outro que traga o mesmo problema, porque isso vai trabalhando a nossa alma, isso vai fazendo a gente olhar para as coisas, a doutrina vai nos dando óculos para interpretar as situações que estamos vivendo, porque as situações são dinâmicas, elas vão mudando a cada dia. E quando eu insisto em falar nisso, porque eu vejo isso em mim, eu preciso de autoeducação, porque senão eu não consigo fazer nada. Né? Então, muitas vezes, é um processo que leva tempo, que tem que ter paciência, mas não tem outro jeito. Né? A gente tem que ter paciência e, né, trabalhando e ter a bênção, agradecer a bênção de saber tudo isso que nós sabemos, né? Por Deus do céu, porque aí a gente não se complica mais. Né? A gente não se complica mais, tenta se complicar o menos possível. Né? Mas como diz Emmanuel lá no fim, ninguém nasce com esse ou aquele laço se não tiver por que nascer.
Agora, o que nós fazemos deles, esta é a questão fundamental, né? Como é que nós vamos lidar com as situações é a questão fundamental. Muito bom. Caminhamos, então, para o nosso final, a não ser que tenhamos uma mão levantada. E fica aí o texto, né? Aconselho e acho que vale a pena, de vez em quando, voltar a esse texto. Tem muitas coisas ali que nós não trabalhamos, né? Obviamente que o tempo é sempre limitado. E também nós ficaríamos aqui 3 horas, né? Oi, Adriana. Só uma pergunta rápida. E para os casos de adoção, crianças adotadas, né? Foi que nos contou esses dias? Foi no estudo da quarta, eu acho. Eu tenho essa dúvida também, porque eu sou filho adotivo. Eu fiquei aqui tentando entender. Não lembro se foi na quarta-feira que alguém contou que a pessoa... Poxa vida, agora estou tentando lembrar, ou eu li... Por acaso foi a história da pessoa que frequentava o centro espírita que eu frequentava? Foi você que contou. Foi. Ela sonhou com a criança, não foi? A criança exata. Ela no sonho dizendo, eu vou me chamar tal nome, eu vou ser seu filho. Mas a pessoa acordou e falou, não, mas eu estou muito longe ainda na fila de espera, né? Da adoção, né? Não pode ser para mim ainda. Mas, e aí, simplesmente, eles ligaram para uma pessoa, a pessoa não atendeu, ligaram para outra, não conseguiram contactar, foram indo, chegou a vez dela, e aquela criança... Tudo encaixou, né? E aí essa é a resposta, na verdade, né? A adoção é um processo que não tem nada de acaso, né? Se não for para ser, não será. E, em geral, tudo é muito guiado pelos benfeitores espirituais. A única coisa que nós temos que tomar cuidado, seja na adoção, seja no que for, não sejamos os velhos eus do passado de sempre, né? Nós teimamos, nós batemos o pezinho, nós somos embirrados, nós aceitemos a vida, oremos, aprendamos, né, a trazer a providência divina, os benfeitores para a nossa vida, e eles vão nos guiando, né? A adoção é um processo de muita coragem, de muita beleza, né? E é uma coisa extraordinária, né? Que um ser humano, né, traga para a sua vida, né? Mas normalmente quem ele está trazendo não é um desconhecido, né? Normalmente quem está trazendo, você está trazendo alguém que é muitas vezes é alguém muito ligado, né, à família e às pessoas. Então, por que a pessoa olhou para aquela criança e sentiu, né, aquela atração, aquela força toda, né? Forças do passado, como disse o Emmanuel lá atrás, né? Elos de simpatia e de antipatia, são forças do passado se manifestando agora. E essas forças vão se manifestar quando a gente olha, né, para uma criança e diz, é essa, né? Então, é um processo muito bonito, né? E o que eu digo às pessoas que foram adotadas, todos devemos, né? Mas as que foram adotadas em especial, né? Você não precisa adotar ninguém se não sentir, mas adote indiretamente, né? Adote um lar de crianças, adote uma creche na qual você possa levar carinho, fazer uma festa, ajudar na educação, comprar material escolar, seja lá o que tiver nas suas possibilidades, né? E, na verdade, os cristãos dos primeiros séculos, é muito bonito quando nós lemos, né? Não sei se eu estou fugindo muito, Adriana, mas se qualquer coisa você depois repergunta ou reprecisa a tua questão. Os cristãos dos primeiros séculos, diz os Atos dos Apóstolos, colocavam a mesa em comum, né? Recebiam os pobres, as crianças abandonadas, os idosos, os soldados que tinham sido machucados nas guerras, e eles tinham uma vida em comum, todos eram uma família, né? Então, na verdade, nós ficamos muito isolados, muito individualistas, né?
mas há muito amor para ser dado, há muito amor para partilhar, né? Há muitas criaturas precisando de orientação, e que a gente se propõe a fazer isso, né? Como, quando, não interessa, já começamos, já estar aqui já é isso, né? As circunstâncias vão nos mostrando, os benfeitores vão nos mostrando, né? E não queiramos de Deus que ele resolva coisas para nós. Façamos aquilo que nós podemos fazer e Deus fará a parte dele. Meu filho tem problema, meu marido tem problema, minha mãe está com problema, eu tenho muito problema com a minha mãe, a gente briga muito. Não importa, entendeu? Eu vou fazer o meu trabalho, eu vou fazer o meu esforço e vou ajudar essa pessoa como eu puder. Mas é uma bênção que a gente tenha família, que a gente tenha a possibilidade de se ajudar. E tem famílias que vão por séculos afora, porque eu sei que tem pessoas na minha família com quem eu vou ter que renascer. O trabalho não acabou, só começou nessa. Só começou, eu tenho certeza disso. A gente vai ter que continuar junto, vai ter que trabalhar, vai ter que se ajudar, né? E são pessoas que me são muito queridas ao coração, mas que seguiram caminhos diferentes, que não têm interesse nenhum em espiritismo, né? E que provavelmente eu desorientei no passado, provavelmente, né? Porque eu não me considero missionário. Então, o que que é? Desorientação, são pessoas, mas já começou o processo, isso que é bonito, né? O processo já começou. A gente já estabeleceu um laço de união, de carinho, de família, de irmão, de pai, de mãe, né? E isso vai para o futuro, né? Então, tudo, se nós temos a visão certa, é bênção, tudo é oportunidade, tudo é momento de crescimento, né? É essa a bênção da doutrina espírita para as nossas vidas, né? Então, os adotados não tem nada de mais nem de menos, né? Você está onde tem que estar, com quem tem que estar, e façamos todos, adotados ou não adotados, né? Façamos da nossa vida o melhor que nós pudermos, né? E respeitemos que às vezes, né, a gente vai ter, sim, problemas com uma criança adotada, como tem com um filho não adotado, né? As pessoas são simplesmente o que elas são pela sua evolução espiritual, né? Então, que a gente oriente, que dê amor, né? Eu tinha um amigo que tinha sido adotado e ele tinha muito conflito por isso, tinha muita dificuldade com isso, né? Eu lembro dele até hoje lá, né, de Catanduva, no interior de São Paulo, e um dia nós conversamos e não eu, mas o nosso dirigente da casa lá na época falou para ele, falou: querido, Deus talvez tenha te dado a oportunidade de nascer e ser adotado para que você valorize demais a família. Porque talvez você no passado tenha desvalorizado muito a família, né? Então, é esse o caso? Não sei, pode ser. Pode ser simplesmente para nos dizer, ame, valorize, né? Às vezes a gente pede isso porque no passado nós não tivemos o carinho e o respeito que deveríamos ter. Cada caso é um caso, né? Mas o mais bonito é que a gente tenha consciência, né? Eu estou consciente de mim mesmo, estou consciente que eu tenho que me educar, que eu tenho que ajudar as pessoas, né? Mas eu acho fundamental, repito pela última vez, não existe nenhum processo se não tiver autoeducação, né? E a gente tem que fazer esse esforço pessoal. Adriana, você gostaria de precisar alguma coisa ou saímos? Não, Ou respondeu, Luciano? tudo ótimo, obrigada. Respondeu, sim. Tem uma última dúvida só. No caso, vamos supor, meus pais biológicos, que eu nunca tive contato, não sei quem são, existe um vínculo de vidas passadas também com eles? Pode existir, Luciano, e às vezes mínimo. Por exemplo, há pessoas no Nordeste brasileiro que tiveram 15 filhos. E às vezes a pessoa não consegue nem lembrar o nome dos 15. Entendeu? Sim. Então, a pessoa estava num grande sofrimento, não tinha como.
né? E eu imagino a dor que deve ser para uma mãe, né? Minha mãe, eu nasci numa família muito pobre, né? E minha mãe, chegou um momento, ela me contou um dia, ela falou, uma mulher rica um dia me propôs, eu não queria dar vocês, porque eu era um menino bonitinho, né? Branquinho, olho azul, né? Fofinho. E ela falou, a senhora não quer dar esses meninos bonitos, né? Meus dois irmãos, minha irmã, por coincidência do azar, nasceu com o olho escuro, né? A menina, né? Ela sempre ficou muito brava com isso. Mas os três tinham um olho azul, bonitinhos, né? E uma mulher propôs para ela, a senhora não quer dar esses três meninos? A senhora não tem condições de cuidar deles. E ela não tinha mesmo, né? Tanto que minha mãe trabalhava só para a gente comer. Né? E depois a gente foi se virando na vida. Eu comecei a trabalhar com 8 anos. Mas ela poderia ter nos dado embora, porque simplesmente... E havia um laço espiritual, há um laço espiritual. Né? Nós temos um caso recente que nós acompanhamos, né? Porque a minha filha foi chamada para fazer Tradução. Intérprete, né? Uma moça aqui do Quebec que descobriu que é filha de uma senhora lá do Nordeste, e ela foi adotada, foi trazida para o Canadá, né? E aí a filha conversou com a mãe daqui, falou, a senhora se incomoda, né? Se eu tentar ver quem é, estabelecer. E ela falou, não, né? Vamos lá, eu te ajudo, vou com você, inclusive, vamos lá, e né, nós te amamos muito e não vemos problema nenhum. Falou para a mãe adotiva a mãe dela, da adotiva, né? aqui, né? E aí elas descobriram a mãe lá no Nordeste por uma série de coincidências e com uma família muito grande, ainda muito pobre, e certamente devem ter ajudado de alguma forma essa família, mas era uma estranha, né, na verdade. Era uma pessoa estranha, porque há algumas, são muito variados os casos, Luciano, e eu estou dando algumas ideias do que pode ser, para não te induzir em nenhuma, simplesmente para que você tenha uma ideia das possibilidades. Por exemplo, há mulheres que se predispuseram a trazer a este mundo o máximo de filhos possível. E depois a providência se encarrega de fazer o que pode com eles. Por que elas fizeram isso? Já é outra história. Mas elas trazem, às vezes, 15, 16, 17 filhos. Eu conheço um caso de uma amiga minha que trabalha numa comunidade muito pobre lá no Brasil, e ela falou, eu tenho uma senhora aqui que ela tem 20 filhos, ela nem lembra mais os nomes, porque ela foi tendo e foi dando. Né? Então, essa mulher, a gente fala, nossa, que absurdo. Não, não é absurdo. Né? É uma pessoa que às vezes está, até a gente esperar nascer, às vezes a gente tem pressa de nascer, você precisava nascer às vezes rápido, e porque o tempo para encontrar aquelas pessoas talvez passasse. Né? Então, às vezes, a gente vai nascer com uma pessoa na pressa ali, porque ela nos deu ainda a concessão de nascer através dela. Às vezes, por um laço de amor do passado, alguém a quem você fez bem no passado, não necessariamente mal. Então, a vida é muito bonita, a justiça é muito bonita, a gente está sempre procurando onde está o erro, onde está a falta. A falta está em nós que não percebemos que a vida é bonita, que Deus é misericórdia, é compaixão. Né? Então, que a gente perceba isso. No final, nós somos todos família. Né? E somos todos família de Deus. E que a gente olhe para os problemas que temos todos, né, como oportunidades de crescimento, né? Olhemos, essa é a beleza da doutrina espírita, ela é olhar para os sofrimentos, porque, como eu disse no início, não existe acaso, como Emmanuel disse, não existe acaso. É olhar para o sofrimento, para as dificuldades, para as dores, como oportunidade de aprendizado, de crescimento e de refazimento, né? Porque é a confiança de que a gente está vivendo aquilo porque a gente precisa passar por aquilo e aprender com aquilo. Porque Deus não colocaria na nossa vida nenhum sofrimento que não fosse necessário, né? E só uma última coisa, o nosso tempo já esgotou, mas uma última coisa, pensando nessa questão do Luciano, eu, por exemplo, Luciano, não tive pai. Tive um pai biológico, mas ele nunca esteve presente na minha vida. E
estudando a doutrina espírita, eu entendi que eu não tinha que me fazer de coitadinho por isso, nem de super-herói. Eu entendi que provavelmente eu não merecia, né, ter alguém que cuidasse de mim como um pai, porque provavelmente eu não merecia. Provavelmente não. Não merecia, né, mas que Deus estava esperando de mim que eu crescesse e amadurecesse para ser eu mesmo meu pai. Então, quando a gente nasce sem esses vínculos, é porque a providência está dizendo, cresça, torne-se você mesmo aquilo que você precisa ser. E eu, sem ter tido um pai, faço um esforço danado para ser o melhor pai que eu posso para os meus filhos. Embora isso seja meio aterrorizante no início. A gente sempre tem muito medo, né? E é natural. Mas a vida quer o quê da gente? Quando não nos dê um modelo desse. Torne-se você mesmo o modelo, o melhor que você puder. Então é isso. Né? A gente poderia ficar aqui 3 horas com certeza e só passamos por cima do texto. Né? Cada questão ali daria ainda uma discussão. Mas isso que é bom, né? E é maravilhoso. Então convido a todos para a nossa prece final, porque o nosso tempo já esgotou. Querido Mestre Jesus, divino amigo, divino benfeitor, que bom, Senhor, que vieste ter conosco a tua família humana. Que bom, Senhor, termos o irmão mais velho, aquele que já trilhou os caminhos da evolução e que não nos esqueceu. Nós te agradecemos, Mestre. Ensina-nos, Senhor, a amar aqueles que estão conosco e depois a amar os nossos irmãos em humanidade. Ensina-nos, Senhor, a nos educarmos, para que possamos colaborar com a educação dos nossos semelhantes. Ajuda-nos, Senhor, a vencer as nossas limitações. Clareia o nosso entendimento. Ajuda-nos, Mestre, a termos discernimento, para discernir o que é bom e o que é mal, para discernir o que devemos e não devemos fazer, sobretudo para ouvir a voz dos espíritos superiores, que fala nos textos que lemos, que fala muitas vezes na voz de um amigo que ouvimos. Dá-nos, Senhor, a humildade de coração. Temos caminhado por caminhos difíceis, por ilusões, por erros. Ajuda-nos, Senhor, porque estamos cansados. Queremos acertar o caminho, queremos fazer o melhor, queremos ser bons, queremos, Senhor, renovar nossas vidas, nossos caminhos. Nós te pedimos auxílio, porque nem sempre temos a força e a coragem para fazê-lo. Mas estendemos as mãos, Mestre, pedindo ajuda, pedindo amparo. Que a luz do teu amor, que a presença dos benfeitores espirituais envolvam neste momento os nossos lares. Que nossos entes queridos sejam envolvidos nessa luz benfazeja, que possam sentir no coração, onde quer que estejam, que são amados e que nós caminhamos juntos, buscando, Senhor, dias melhores.
Obrigado aos nossos amigos espirituais. Obrigado à nossa família da vida espiritual. E obrigado à nossa família da vida material, os nossos amigos, aqueles que partilham conosco o caminho do crescimento. Que essas forças do bem que construímos agora possam influenciar nossas vidas nos caminhos que teremos pelo futuro. Senhor Jesus, fique conosco, nos abençoe, nos ampare, sobretudo nos proteja, Senhor, para que não nos percamos. Muito obrigado, Mestre, receba a nossa mais profunda gratidão. Nossos corações agradecem com alegria, e que a luz que aqui recolhemos permaneça conosco, hoje e em todos os momentos da nossa caminhada. Que assim seja, Senhor.